cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, o trimesário, que este trimestre é baseado no livro de Josué e que a lição desta semana tem por título Surpreendidos pela Graça. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu queria cumprimentar aqui o meu querido amigo Jorge Bessa. Jorge, tudo bem contigo? Que Deus te abençoe, a ti e à tua família. Um grande abraço. Eu começo por dizer que é uma graça nós estarmos aqui hoje e estarmos a falar deste tema, que é um tema realmente precioso nas nossas vidas e é a vida de um jovem que nós conhecemos desde a sua juventude até aquilo que ele foi fazendo e que realmente nos surpreende pela força que ele teve e viveu sempre sobre a alçada da proteção do nosso Deus. E é uma história, são histórias incríveis, maravilhosas, que nós vamos ter durante este trimestre. Claro. E a lição começa por falar em segundas oportunidades. Deus dá sempre novas oportunidades. Segundas, terceiras, quartas e por aí fora. Portanto, para que as pessoas se arrependam e se entreguem a Ele. E vemos aqui exatamente na história, portanto, de Israel, portanto, uma segunda oportunidade. Eles já tinham estado nesta localidade muitos anos antes, já tinham sido enviados 12 espias, e nós conhecemos bem a história, conhecemos bem o que aconteceu, não é? Os 12 espias foram, espiaram a terra realmente maravilhosa, manava leite e mel, mas dos 12, 10 trouxeram um relatório negativo. A terra realmente era boa, mas tinha gigantes e que era impossível conquistar aquelas cidades, aquela terra, e levaram exatamente o povo ao desânimo. E não só ao desânimo, como também à revolta. Porque, inclusive, já queriam voltar para o Egito e apedrejar Moisés, etc, etc. Só dois é que permaneceram fiéis. E confiaram em Deus, apesar das dificuldades, apesar de todos os obstáculos. Foi exatamente Josué, o livro que nós vamos estudar este trimestre, e Caleb, os únicos dois fiéis. E os únicos, exatamente, que sobreviveram até à entrada de Canaã 40 anos depois. E nós temos agora, tanto a segunda vez, e Josué está novamente, tanto nesta visita ao lado de lá, se podemos dizer assim. Portanto, eles já estavam do lado de cá, ainda não tinham entrado na Terra Prometida, e Josué, portanto, é chamado a ir novamente espiar, agora numa zona diferente, e nós temos aqui no livro de Samuel, de Josué, aliás, temos aqui duas histórias muito, muito bonitas que são reveladoras de quando nós temos vontade de estar do lado certo, as coisas também acontecem de uma maneira diferente de quando nós não estamos no lado certo. E temos aqui, surpreendentemente, duas situações que são incríveis, como é que uma prostituta é elevada a honrar e a bendizer Deus e é elevada a ser, portanto, uma mulher depois, e reconhecemos que depois ela se torna uma campeã na vida espiritual. E temos também um povo que, através de um esquema um pouco ortodoxo, não é? Portanto, esbião, não quer se perder, e, portanto, faz uma aliança com o povo de Israel, no sentido de estar do lado de Deus, porque eles reconheciam o poder de Deus, que era completamente diferente de tudo aquilo que eles viviam na atualidade, dentro da idolatria que eles viviam, portanto, eles tinham a possibilidade de ver um lado e o outro, e foram pelo lado que nós devemos sempre ir, que é o lado de Deus, onde nós muitas vezes duvidamos, mas onde nós temos a certeza que é ali que deve ser o nosso lugar, porque Deus é superior a todas as situações e o nosso Deus é o Deus do universo, não é um Deus de barro, não é um Deus não é um ídolo qualquer. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. E, portanto, como é o Deus verdadeiro, nós devemos ter um rigor nas histórias que nos são contadas para que nós ergamos realmente a nossa vontade, para que a nossa vontade seja submissa a este Deus que nos dá a vida eterna, e é para isso que nós caminhamos, é para a vida eterna. Aqui Josué caminhou para a terra prometida,
e nós queremos ir para o céu prometido, não é? E voltando à terra prometida, portanto, onde vai ser o centro de gestão de Deus depois, depois de tudo reformado, não é? Claro, claro. Portanto, mas voltando então aqui a esta parte inicial da lição, portanto, o povo já tinha estado aqui em duas situações anteriores, como referimos, a primeira já referimos, né? Quando foram enviados os 12 espias, 40 anos antes, e há também aquela história de Balaão, que também se passou exatamente num lugar também, exatamente neste lugar, quando Balaão leva o povo exatamente à prostituição e à idolatria, né? E sabemos exatamente o que é que aconteceu. E agora Deus dá uma segunda oportunidade. E a lição faz aqui um paralelo exatamente com a segunda oportunidade que Deus deu a Pedro, não é? Nós conhecemos também a Pedro negou a Jesus, conhecemos a história, Pedro negou a Jesus, e agora, portanto, mais tarde, Jesus dá-lhe uma segunda oportunidade, não é? Vemos exatamente aqui, como diz o título da lição, enfim, deste dia, segundas oportunidades ou segunda oportunidade. E Deus dá-nos também uma segunda, uma terceira, como referimos há pouco, não é? Deus dá-nos muitas oportunidades para nos entregarmos a Ele, para nos arrependermos e andarmos nos seus caminhos. Só que, muitas vezes, como nós, como aconteceu também com o povo, somos cegos e não aceitamos esse convite divino, não é? E agora, entrando exatamente naquilo que tinhas falado inicialmente, na história da Raabe, é realmente uma história surpreendente, não é? É interessante, não é? Como é que nesta cidade uma mulher prostituta, idólatra, né? Portanto, toda aquela cidade estava entregue ao paganismo, mas havia nela uma centelha de fé. E Deus, que conhece os corações, Deus sabia que esta mulher iria, portanto, aceitar a Deus, os seus princípios e os seus valores. E, portanto, apesar... Ela utiliza a mentira, né? Que nós conhecemos a história, né? Ela abriga os espias na sua casa, e depois, através de uma corda, eles fogem da sua casa. Ela portanto, dá-lhes a indicação que eles fujam para a montanha e que permaneçam lá durante 3 dias, para dar tempo, porque entretanto houve pessoas da cidade que saíram, por ordem do rei, saíram para procurar por eles, em busca deles. E ela então diz para eles permanecerem na montanha durante 3 dias, e só ao fim de 3 dias então poderão sair e portanto, ir seguir o seu caminho. E ela mente, não é? Ela, para proteger, e depois quando lhe perguntam se ela tinha visto estes 2 espias, ela mente. Parece que a Bíblia está aqui a advogar e a defender a mentira, quando não é o caso, não é? Há 2 situações que nós temos que ver, que ela era uma perdida, era uma mulher que estava perdida, e derivado àquilo que ela foi colhendo de informação, porque ela estava bem informada das coisas que tinham acontecido no Mar Vermelho, claro, de todo o trajeto do povo de Israel, e ela começou a ver que havia um Deus maior. Portanto, ela começou-se a perceber que havia um Deus maior, e ela começou a escolher esse Deus maior. E escolhendo esse Deus maior, ela protegeu aqueles que estavam segundo esse Deus maior. E, portanto, quando apareceram os espias, ela não os conhecia de lado nenhum, ela percebeu que eram do Deus maior, e, portanto, ela sabia que, através da história que ela tinha visto, que iam acontecer situações e aqueles iam entrar naquela terra, e, portanto, o futuro seria diferente daquilo que ela estava a viver presentemente. Portanto, ela fez uma escolha. E nessa escolha, o hábito dela era o esquema. E o esquema era mentir, arranjar pequenos subterfúgios para conseguir as coisas, e ela utilizou exatamente isso. Portanto, porque o seu caráter, a sua personalidade ainda estava influenciada pela questão do mal. Claro, e então, claro. Ela utilizou isso. Deus vê diferente de nós, porque Deus viu que aquela mulher estava a abandonar o pecado e a crescer em virtude. E, portanto, Deus deixou que o livre-arbítrio dela ainda fosse feito, como deixa cada um de nós, as escolhas sejam feitas. E a escolha dela foi de deixar, exatamente, porque ela faz depois um acordo com Josué, e nesse acordo ela inclui a sua família, portanto, ela inclui todos os que ela amava. Exato. E, portanto, a partir daqui, e nós sabemos depois na história, que ela depois tem a geração dela, portanto, os filhos dela, portanto, ela depois teve filhos, e vão dar de pessoas muito nobres,
no contexto da nossa história bíblica. Portanto, quer dizer que ela se converteu, ou seja, deixou de ser a pessoa que era no mundo errado e passou a ter um comportamento completamente diferente. Claro. E passou, inclusive na história da genealogia de Jesus, ela está em letras de ouro como antecessora, não é? E, portanto, há aqui situações realmente maravilhosas na transformação do caráter. E o que é que nos diz a nossa lição em relação a isto? A graça. A graça nós devemos ver isto como um ensino para nós hoje, que nós hoje também estamos sob o efeito da graça. E quando estamos no efeito da graça, há duas situações que são. Nós estamos no efeito da graça, e no efeito da graça ela vai crescendo. Portanto, a graça vai crescendo. E vai crescendo na medida de quê? Da intimidade e do relacionamento. Quando nós temos um relacionamento muito mais intenso com Deus, a graça é maior, cada vez maior. E passa a ser depois um estatuto de vivência. Que, portanto, nós quando nos tornamos muito próximos de Deus, porque Deus está sempre muito próximo de nós, Ele quer o nosso resgate por completo, quer o nosso coração por completo. E quando o nosso coração é completo à vontade de Deus, há quem diga que nós nunca vamos ser completos. Mas há uma coisa que a palavra de Deus diz. Nós devemos entregarmos-nos completamente a Deus, ao nosso Pai, e Jesus fará por nós o complemento completo, para sermos completos, para nós sermos completos em espiritualidade. Nós deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais. Começamos a ver as coisas pelo lado de Deus e começamos a fazer escolhas pelo lado de Deus. E há uma situação que depois acontece. Quer comamos, quer bebamos, é para a honra e glória do nosso Deus, segundo Coríntios. E, portanto, as coisas vão acontecendo. E quando nós estudamos, por exemplo, não é agora o caso, mas quando estudamos a história de Paulo, é exatamente também nisto. Um homem que era completamente ao avesso e se transformou. Temos Pedro, como está aqui na nossa lição, também um homem que tinha, pronto, uma garra, uma dinâmica, que muitas vezes ia para o lado da asneira, mas depois de convertido, nós vemos realmente o homem que ele foi, não é? E, portanto, é isto que Deus pretende. Ele dá-nos a graça para que nós cresçamos no entendimento e no relacionamento, e a partir desse crescimento, vão acontecendo as coisas como aconteceram a Rahab e como aconteceram a muitos homens de Deus, não é? Claro, a palavra de Deus não aprova, portanto, o comportamento da Rahab, portanto, a mentira, a prostituição, que ela era uma prostituta, como já referimos, não é? Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia não aprova isso, mas Deus viu nela uma centelha de fé. Ela tinha fé como um grão de mostarda, que se iria desenvolver, não é? Portanto, ela provavelmente até já estaria cansada daquela cultura, daquela vida, da vida que levava, não é? Portanto, ela desejava provavelmente uma vida melhor, portanto, enfim, com noutra dimensão. E Deus conhece os corações, e Deus conhecia o coração de Ruth, não é? E há aqui uma situação que é importante nós vermos. E Tito, e a lição aponta para aí, Tito 2, 11, 14, dá-nos uma dimensão da graça que muitas vezes a gente não tem. Diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos. A graça ensina-nos. Claro. Ensinando-nos e renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente. Transforma-nos também. Claro. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus. E dá-nos realmente a certeza, a esperança, é exatamente a certeza, através da fé, que Deus vem e que Deus vai nos resgatar, e que diz, depois termina, a qual se deu a si mesmo por nós, através de Jesus Cristo, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especioso, zeloso de boas obras. E há aqui uma questão importante, nós formos ver hoje na história, portanto, de Apocalipse, quando nós lemos em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, há uma questão que é importante nós vermos. Se nós formos zelosos, e diz para a questão do colírio, compramos o colírio, vestir as vestimentas da justiça e companhia, se formos zelosos, que é o que diz aqui, a graça provoca-nos o zelo, e se formos zelosos, nós temos direito à salvação. Portanto, é importante nós termos o privilégio da graça, mas que a graça seja instrução e chegar ao ponto, como diz aqui em Tito, sermos zelosos de boas obras.
não é, as obras não nos salvam, mas se formos zelosos em fazer o bem, passa a ser caráter. O nosso caráter passa a ser um caráter espiritual, um caráter de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, passa a ser assim. E, portanto, nós temos que ir por este caminho, e por isso é que a graça de Deus é crescente, porque é assim, no aprendizado que nós vamos tendo, no relacionamento que nós vamos tendo cada vez mais proximidade com a santidade. Claro, claro. Portanto, ela reconhece, está aqui escrito na lição, ela reconhece que o Senhor teu Deus, ela diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela já tinha ouvido falar, como referiste há pouco, o que tinha acontecido no Egito, a travessia do Mar Vermelho, a vitória sobre aqueles 2 reis da além do Jordão. Ela já, todos aqueles povos ali à volta já tinham ouvido falar disto, não é? E isto tocou o coração dela. Tocou o coração e levou-a exatamente a fazer isto, não é? É verdade que ela não utilizou os melhores métodos, mentiu, utilizou estratagemas, portanto, para salvar aqueles 2 espias, mas eu também acredito que se ela não tivesse mentido, ou se a história se tivesse passado de outra forma, Deus com certeza preservaria a vida. Com certeza. Ela estava habituada àquele preceito. Era a cultura que ela tinha, era claro. A cultura, era os hábitos. Porque há uma questão, por exemplo, nós formos, né? claro, se nós formos ver 2 de Pedro 3,18, diz-nos, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ela foi crescendo. Claro, e ao crescendo deixou de ser mentirosa, de certeza. Portanto, esta é a postura que nós devemos ter. Nós não devemos olhar para estas histórias de Raabe, de Gibeão, de Josué e companhia, como histórias lá atrás. Nós temos que fazer essas histórias também, como é que estamos nós perante a realidade que nós estamos presente, a copiar os exemplos que eles fizeram lá atrás, em situações semelhantes, não é? Nós também temos a terra prometida à nossa frente, não é? Nós também temos que vencer muitos obstáculos, e o nosso maior obstáculo são as potestades do mal. Nós temos que lutar contra as potestades do mal. Como é que nós estamos, dentro da graça de Deus, do privilégio de estarmos protegidos por Deus, a adquirir conhecimento, a ter vontade de cada vez estarmos mais nas fileiras do Senhor? Portanto, tem que haver vontade. Claro. O livre-arbítrio que nós temos, tem da nossa parte a necessidade de ser dinâmico. Claro. Dinâmico para o lado bom, não dinâmico para o lado da maldade, porque se a maldade é crescente, e nós sabemos que a rebelião dos homens é crescente, mas a bondade também é crescente. A mansidão também é crescente. E, portanto, nós devemos crescer para o lado do fruto do Espírito Santo. Claro. Ora, e a lição diz aqui uma coisa interessante. Diz que ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe tornou-se num exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes desta cidade de Jericó se tivessem voltado para o Deus de Israel em busca de misericórdia como ela fez. É interessante isto. Portanto, ela não foi uma preferida, digamos assim, no meio de toda aquela população, da população daquela cidade. Portanto, o que aconteceu com Raabe poderia ter acontecido, que foi salva, né? Poderia ter acontecido também com todos os habitantes da cidade se tivessem arrependido e se tivessem aceitado o Deus de Israel. Né? Portanto, claro. Porque Deus não faz acessão de pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Né? E mais, na lição de terça-feira, é-nos aqui dito, e nós compreendemos isto perfeitamente, Raabe fez um compromisso. Assumiu um compromisso. Ela assumiu por inteiro uma situação contra aquilo que estava instituído, porque se ela fosse descoberta daquilo que fez, ela era morta. Portanto, ela fez um compromisso com o futuro, aguardando que as coisas fossem acontecendo segundo a vontade de Deus, porque ela ia estar a cumprir aquilo que se comprometeu. Porque nós sabemos que depois Josué entrou e ela estava aonde com a família? Exatamente naquilo que ela tinha negociado com Josué, dentro das suas portas, e tinha lá colocado o lenço vermelho, para que eles soubessem e que ali era um sinal que eles deviam de respeitar. E nós também temos, e também acontece a mesma situação, com o povo de Gibeão. O que é que o povo de Gibeão faz? Faz um negócio trafulhento, não é?
finge que vem lá de muito longe, arranja lá uns sapatos muito velhos, umas roupas muito velhas, inclusive vão ao pormenor do pão já ser muito velho, não é? Para convencerem a coisa. Mas eles optaram, fizeram um compromisso. Eles optaram. E quando eles foram descobertos, o que é que eles fizeram? Humildemente aceitaram ser os próprios trabalhadores a trabalhar o que dizemos hoje, olha, são os trabalhadores das águas de Portugal. Eles eram os trabalhadores das águas de Israel. E, portanto, eles humildemente, e nós sabemos depois da construção de Jerusalém, nós sabemos que eles foram parte ativa no auxílio de trepar as brechas dos muros. Portanto, eles foram realmente um povo que decidiu estar do lado de Deus. Aceitaram os princípios. Agora, eles não tinham nada a ver. Eles tinham medo primeiro. Eles não quiseram foi morrer. Não é? Eles não quiseram ser destruídos. Eles optaram, é mais valioso estar do lado de Deus do que estar do lado da perdição. E eles preferiram estar do lado de Deus. Exatamente. E, portanto, independentemente de terem usado de meios que não eram os mais lícitos. Não é? O instinto de sobrevivência deles, porque eles sentiram-se ameaçados, não é? Ouviram as notícias de que todos os povos ali, os 2 reis do outro lado do Jordão, tinham sido derrotados, o que tinha acontecido no Egito, a travessia do mar, tudo aquilo, não é? Portanto, todos aqueles povos sabiam exatamente das notícias, portanto, do que tinha acontecido com o povo de Israel. E ficaram aterrorizados, não é? Imaginemos, se estivéssemos no caso, na situação deles. Eles ficaram aterrorizados. E então, eles utilizam realmente este estratagema como um instinto de sobrevivência, para sobreviverem, não é? Mas podiam-se ter revoltado, como fizeram os outros, não é? Podiam-se ter revoltado e até guerrear o povo de Israel, não é? Portanto, e que sabemos que isso aconteceu com outros e que foram destruídos, não é? Mas utilizaram este estratagema, esta mentira, esta astúcia, foi exatamente para preservarem a sua vida, não é? Claro. E decidiram aceitar o Deus de Israel. Eles decidiram aceitar o Deus de Israel. Assumiram este compromisso. Claro, vamos ver agora a situação desta forma. Quer Raab, quer os bionitas, eles estavam à espera que viessem os israelitas. Portanto, eles fazem isto porque sabiam que eles vinham e, entretanto, arranjam esta maneira de compromisso e de pacto, ou seja, de compromisso, é a palavra mais apropriada, compromisso, porque vinham os israelitas. Então, nós sabemos que Deus vem, agora somos nós que estamos cá, e Deus vem. Qual será o nosso compromisso? Tem que ser um compromisso a favor de Deus, porque Ele vem. Mas o compromisso como? Estando do lado certo. Não é estando do lado da rebelião. Nós temos de estar do lado certo. E temos de estar do lado certo como? Cumprindo aquilo que é a promessa. Ora, se a promessa de Raab foi cordão vermelho, sim senhora, eu aceito isto como sinal. E eu e a minha família vamos estar exatamente à vossa espera. O nosso compromisso, porque Deus vem, qual é? Temos a palavra de Deus. E temos a certeza que Deus vem. Então temos de estar aonde? Temos de estar do lado certo. Não é? O nosso compromisso deve ser com a verdade. E, portanto, nós devemos estar, neste momento, a viver a verdade. Não é? Porque Deus vem. Esta é a situação que a lição nos transporta no campo espiritual. E perante esta situação, nós depois, na lição, logo a seguir, de quarta-feira, temos aqui os valores. Então temos de estar como? Serenos, à espera que, como aquelas 5 virgens que estavam à espera, e até adormeceram e nada mais fizeram? Ou temos que estar ativos e atentos e acordados? E com reserva do Espírito Santo, ou seja, com a palavra de Deus dentro de nós para não sermos enganados. Como é que nós devemos estar? Os valores conflituantes que nós temos hoje são tão sérios como os valores conflituantes que eles tiveram. Porque eles tinham valores que tinham que cumprir. Não os cumpriram, usaram a mentira, usaram o esquema, usaram não sei quantos. Ou a astúcia e companhia. Nós hoje já temos essa lição ensinada, já sabemos que não podemos ir por esse caminho, temos o caminho da verdade. E temos que estar cimentados na verdade. E não vacilantes. Porque há uma questão que é verdade. Nós estamos no tempo da graça, mas se estivermos amortecidos, mornos, o que é que nos vai acontecer? Vamos ser vomitados. Não é? É bom sermos cristãos só de aparência? Claro que não.
Portanto, este é o problema que nós temos que desenvolver dentro de nós próprios, dizer assim, como é que eu devo estar, quais são os valores que eu devo ter hoje na preparação para a minha salvação espiritual. Eu e a minha casa, não é? Eu e os meus amigos. Porque os meus amigos, há uma questão, se eu os amo, se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, não é? Porque Claro. Deus não quer que eu seja o único. Ele quer receber todos. Então, Deus dá-nos uma premissa que é, eu quero-vos a vocês todos, mas preciso da vossa ajuda para vocês, entre vocês, fazerem que venham todos. Façam, busquem todos, para que todos possamos estar cá. E, portanto, nós temos que ter esse compromisso. E nós sabemos, tendo esse compromisso, abrindo o coração a essa situação, nós só crescemos. Só crescemos. Claro. E, portanto, a nossa forma de interagirmos, de viver com Deus, é viver apoiados também por todos aqueles que estão ao nosso lado. Claro, sem dúvida. E há aqui uma passagem interessante na lição que diz aqui, portanto, as palavras da Rab também fazem lembrar Deuteronômio 7,12, onde o próprio Yahvé, o próprio Deus, jurou guardar a sua Ezed, a palavra hebraica significa bondade, portanto, misericordiosa, e diz assim, portanto, Deuteronômio 7,12, se obedeceres a estas ordenanças e as puseres em prática, Yahvé teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento a teus antepassados. Isto era para eles e é para nós também. A obediência a Deus, a obediência aos seus mandamentos, a obediência aos seus princípios, aos seus valores, não é? E foi isto exatamente que Raab aceitou. Obedecer a Deus, seguir a Deus e aceitar os valores divinos. Portanto, em troca dos seus valores pagãos. Que provavelmente ela já tinha e agora vê, por exemplo, na lição agora de quinta-feira, a graça surpreendente, vemos só o que é que diz aqui a nossa lição de uma coisa linda demais. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhes sua misericórdia. Isto está em Ezequiel. Deus tem um propósito que é a salvação de todos nós. Diz mais a seguir, devemos entender o subterfúgio dos gibeonitas com um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter de bondade e justiça. Foi a recusa dos cananeus em se arrepender e o seu desafio aos propósitos de Deus que levaram a decisão divina de eliminá-los. Os outros foram todos eliminados, mas os gibeonitas, pelo terem a graça de Deus e terem escolhido o lugar certo, independentemente da forma errada, porque eles podiam ter pedido a Deus diretamente. Claro. Ao Deus de Israel, nós estamos aqui e queremos ser salvos. O que é que se pode fazer por nós? E Deus daria uma resposta. Claro. Agora, eles tentaram por mãos próprias, por meio próprio. Não é o meio mais correto, mas foi aquele que Gibeão pensou e deu frutos, porque este povo depois tornou-se até fiel ao povo de Israel. E nós sabemos que seguiu os ditames que todo o povo de Israel seguiu, e mais tarde, e a lição também refere isso, muitos anos mais tarde, depois do cativeiro da Babilónia, portanto, participou na construção de Jerusalém. Israel teve 70 anos de cativeiro em Babilónia. Isto aconteceu muito tempo depois desta história de Josué, né? Esta história de Josué acontece exatamente quando os israelitas tomam a terra prometida, né? E mais. Em o período dos reis, portanto, e por aí fora. Exato. Portanto, e há uma questão que nós... depois, eles, portanto, mantiveram-se fiéis ao povo de Deus. Claro, e nós sabemos pelo estudo dele. E ajudaram a reconstruir, portanto, Jerusalém. E sabemos pelo estudo que se fazemos dos gibeonitas, do povo de Gibeão, que eles deixaram a idolatria. E, portanto, passaram a honrar e a louvar o Deus de Israel. Portanto, estas situações são maravilhosas e a graça de Deus, que às vezes começa por uma situação pequena, não é? Que foi o acordo que eles fizeram entre eles. Mas Deus depois foi alimentando isso e eles foram aprendendo a ter um relacionamento com Deus, foram crescendo, foram aprendendo cada vez mais das coisas de Deus, mais das coisas espirituais. E o que é que aconteceu? Aconteceu que depois tiveram benefícios em relação a isso, em relação à sua própria vida e ao seu stress de vida. E há questões que nós temos que ter atenção, que são exatamente os milagres que vão acontecendo
derivado dessa escolha que nós fazemos quando estamos pelo lado correto. Claro. A escolha de Raabe deixou de ser prostituta. Claro. Imagina que a profissão mais complicada do mundo, que é a prostituição, ela deixou de ser prostituta e passou a ser uma mulher notável, nobre, não é? A sua, diz aqui a nossa lição de sexta-feira, que ela se casou com Salmão, exatamente, que Salmão da tribo de Judá, tornando-se mãe de Boaz e sogra de Ruth. Ou seja, ela foi uma grande mulher. Exatamente. Que fez pessoas se converterem aos desígnios de Deus. Portanto, e aparece na linhagem de Jesus. De Jesus. Portanto, estes milagres que acontecem vão acontecer com cada um de nós também, tomando nós a postura de sermos claro. espirituais e viventes de acordo com a vontade de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Sabemos, e a Bíblia é bem clara, Deus não faz distinção de pessoas, distinção de nacionalidade, de riqueza, de classe social, de instrução, absolutamente nada. Para Deus ama toda a humanidade porque Ele é o Pai de toda a humanidade, é o Criador de toda a humanidade. Nós somos seus filhos. Ele não faz a distinção de pessoas. E, apesar dos muitos pecados que as pessoas possam cometer, nós ou qualquer ser humano, se nos arrependermos sinceramente, Ele aceita-nos como seus filhos. E vemos aqui exatamente isto no caso de Ruth. Uma prostituta, uma mulher que seria desprezada, provavelmente, até na sua cultura, né? Portanto, mas ela arrepende-se, aceita o Deus de Israel e torna-se uma filha obediente, né? E como vemos, até, inclusive, aparece, tal como Ruth, a sua nora, que era também pagã, moabita, e aparece exatamente na genealogia de Jesus. Vemos exatamente a importância que estas mulheres tiveram na história de Israel, apesar de não serem israelitas. Portanto, e vemos muitos outros casos de pessoas que não eram israelitas, mas que se converteram e aceitaram o Deus de Israel como seu Deus, não é? Portanto, a mesma disposição Deus continua a ter nos nossos dias. Ele aceita todos. Ele não tem uma preferência por uma determinada religião. É evidente que ele tem o seu povo na terra, e nós sabemos isso, não temos qualquer dúvida. Ele tem o seu povo na terra até os últimos dias, até o final da história deste mundo. Mas ele não faz acepção de pessoas. Seja qual for a característica que as pessoas possam ter, os pecados que tenham cometido, as falhas, portanto, na sua vida, Deus aceita a todos de braços abertos. Porque Ele é o Salvador de cada um de nós e de toda a humanidade. E há aqui uma questão na lição já de sexta-feira, e nós estamos praticamente a terminar. Há aqui uma situação que está escrita tanto no livro Profetas e Reis, que diz assim: Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Portanto, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Claro. Não quer que nenhum daqueles que estão ao nosso lado, vivendo ou ao lado, direito ou esquerdo, ou vivendo nos nossos empregos, na nossa vida cotidiana, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da palavra e depois o Espírito Santo contenderá com cada um e nós entregaremos ou não o nosso coração à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cresçamos perante a sua graça, nós cresçamos cada vez mais em espiritualidade. Essa espiritualidade que nós vamos tendo, o relacionamento que nós vamos tendo, vai sendo cada vez mais identificado com boas obras, com situações de bom caráter, do que o contrário. Portanto, a perspectiva é que nós cresçamos em santidade. E o crescer em santidade, nós estamos cada vez mais a estar preparados para o chamado que Jesus fará quando vier. Exatamente. E através da prática das boas obras, para que Deus criou para que andássemos nelas, como diz a sua palavra, nós vamos transformando o nosso caráter. Porque é a única coisa exatamente que levaremos para o céu. Tudo mais ficará aqui, né? Portanto, os nossos bens, portanto, o nosso corpo, até inclusivamente, tudo ficará aqui. A única coisa que levaremos para a eternidade é o nosso caráter. Daí a importância de educarmos e prepararmos o nosso caráter exatamente para
para herdar a vida eterna. Portanto, porque é a única coisa. Um caráter semelhante ao de Cristo é a única coisa que levaremos para o céu. Que Deus nos guarde e nos abençoe e que verdadeiramente os nossos corações sejam completamente de portas totalmente abertas à influência do Santo Espírito e que o fruto, os gomos do Espírito Santo sejam realmente gomos muito grandes no nosso coração. Que Ok, haja verdadeiramente assim seja, amor, muita assim seja. alegria, muita benignidade, muita longanimidade, que haja muita mansidão, Os frutos do muita Espírito. paz e que possamos ter autodomínio para que o livre-arbítrio que nós temos possa ser sempre elevado no caminho do Senhor. Assim seja, portanto, Jorge, que Deus te abençoe a ti e à tua família, que Deus abençoe Igualmente. também, mais uma vez, portanto, desejo exatamente que Deus abençoe todos aqueles que nos veem e ouvem e que o Espírito de Deus encha o nosso coração de fé, de graça e amor. Portanto, um grande abraço para todos.